paz de Jesus, meus irmãos. Quero saudar a todos nessa tarde com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui nessa tarde para poder esboçar, começar a falar sobre a lição de número 11, né? Com o tema O Gigante da Fé e o seu legado para a igreja, né? Estaremos fazendo uma abordagem da leitura diária de hoje, segunda-feira. E eu quero também, antes dessa abordagem, eu quero trazer uma ideia do que é esse capítulo número 11, que eu entendo que seja o capítulo que todos nós conhecemos com maior facilidade do livro da Epístola aos Hebreus. É interessante nós mostrarmos, irmão, que no capítulo de número 1, 11, versículo número 1 ao 3 e o 6, é uma explicação da fé, a sua natureza, né? Que vai dizer lá no versículo 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Na parte B vai dizer que é a prova das coisas que nós não vemos, mas acreditamos, confiamos, né? Também é importante dizer que no capítulo, do versículo de 4 a 5 e do 7 ao 40, vai ser começado a esboçar a informação dos heróis da fé, que na verdade começamos por Abel, depois vamos para Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, né? Os pais de Moisés, o povo de Israel, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, e terminamos no versículo de número 32, como todos os profetas na parte G, né? Interessante também nós dizemos, irmão, que o que eles fizeram, que esses homens de grande fé fizeram, né? Abel, por exemplo, deu uma oferta aceitável ao Senhor. Enoque partiu da terra sem morrer pela sua lealdade e confiança, por andar em Deus e acreditar e confiar em Deus. Abraão herdou uma terra. Sara deu à luz através de um ventre que era estéril e deu início a uma nação, né? Isaac e Jacó predisseram o futuro. José antecipou o êxodo muito antes de ocorrer. Os pais de Moisés desafiaram o rei do Egito, e assim sucessivamente. Eu gosto muito de falar de Raabe, porque Raabe era uma prostituta, uma pessoa que era, ao ver da sociedade, melhor dizendo, uma pessoa indigna de ser até mesmo relatada, e ela é colocada também como uma das heroínas da fé, e que Raabe protegeu alguns dos hebreus que eram espias, né, irmãos? Mas o que esses homens de grande fé eles fizeram? Eles sofreram muito, né? E do versículo de 35, parte B, até o versículo 38, você vai ter esse esboço, que eles sofreram tortura terrível, eles sofreram escárnio, açoites cruéis, aprisionamento, apedrejamento, foram cortados em dois, morte pela espada, extrema pobreza. Hoje em dia, muitas vezes, os irmãos falam que são perseguidos porque o outro não deu a paz do Senhor Jesus, né, por não ter visto, ou até mesmo porque não quiseste, né, dar a paz do Senhor. E nós dizemos que isso é uma perseguição. Vemos que esses homens de fé sofreram algo muito mais além, por amor ao nome e à palavra de Deus, né? Mas interessante que porque eles resistiram a tudo isso, né? Eles contemplaram a invisível cidade de Deus, como vai dizer do versículo 10, do versículo 13 a 15, e na parte 16b de Hebreus capítulo 11. Eles creram que o sofrimento pela causa de Cristo era melhor do que possuir todas as riquezas deste mundo. Isso você vai encontrar no versículo 26. Eles anteviram a própria ressurreição. Isso você vai ver em Hebreus capítulo 11, versículo 5c. O que eles receberam com tudo isso, amado? No passado, né, eles receberam uma aprovação terrena e temporária de Deus. Mas no futuro, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 40, eles receberam uma aprovação celestial e eterna de Deus. Mas o que é essa fé? O que esse autor, o que o autor de Hebreus, ele entende como fé? É isso que nós vamos esboçar agora com os irmãos, né, a partir da leitura diária, que nós vamos fazer agora, que se encontra no livro de Hebreus capítulo 11, versículo de número 4, que tem como subtítulo, o sacrifício de Abel e a fé que ainda fala. O versículo
de Hebreus 14, versículo 11, diz assim, capítulo 11, diz assim, versículo 4, capítulo 11, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de ser morto, ainda fala. Para que nós possamos dar início a esse comentário, eu quero definir a fé, claro, no contexto do autor. Como o autor definiu a fé? Nós temos versículos como o versículo 1, como o versículo de número 6, que esboça o que o autor tem de entendimento do que seria fé. E é literalmente aquilo que nós propagamos como fé nos dias atuais. No Novo Testamento, poucas vezes o substantivo fé, ele reflete a ideia da fidelidade como no Antigo Testamento, tá? O contrário de tudo isso, porque normalmente funciona como um termo técnico, usado exclusivamente para se referir a confiança ilimitada. Ou seja, é uma obediência total e uma dependência total em Deus, em Cristo, no Evangelho ou no nome de Cristo. Entendeu? Então o conceito de fé, entendido pelo autor dos Hebreus, deve ser visto primeiramente no contexto do capítulo 11. Os heróis da fé tinham algo em comum. Eles puseram sua confiança exclusivamente em Deus. Apesar de todos os sofrimentos, de todas as dificuldades, eles triunfaram porque confiaram em Deus. Eles acreditavam que Deus, ele era verdadeiramente a confiança, ele era o escudo, ele era a proteção. E se ele prometeu, se ele disse, se ele falou, se ele ordenou, é porque haveria de ser concretizado. Então, o autor, a fé que o autor esboça é aderir às promessas de Deus, confiar na palavra dele, permanecer fiel ao Filho de Deus. Então, é esse tipo de fé que nós estamos tratando no capítulo de número 11. É a confiança, é o acreditar que a palavra de Deus, é acreditar que Deus ele vai cumprir as suas promessas, mesmo com tantas dificuldades. Esse é o estilo de fé que o autor quer nos mostrar aqui nessa epístola, capítulo 11. Tratando de Abel, né, como nós acabamos de fazer a leitura diária, vamos tratar de Abel. Abel, ele é um adorador por excelência. Entendeu? A escritura ela demonstra que Abel ele ofereceu um sacrifício melhor, maior e mais excelente. Não porque Deus ele se alegrava mais em animais do que a frutos. Não tem, a condição não é essa. Porque eu costumo dizer, amado, que Deus, quando você vai ofertar algo, Deus ele não está muito se preocupando com a oferta, e sim com a condição do ofertante. Então Abel, ele apresenta a Deus uma oferta verdadeira ao Senhor, né? Ele apresenta uma fé sobrenatural, uma fé em Deus, de proporcionar ele, de proporcionar como uma oblação, como uma oferta agradável ao Senhor, aquilo que o Senhor, através de gratidão, como forma de gratidão. Então a oferta de Abel, ela representa total devoção ao Senhor, né? Não simplesmente uma cerimônia religiosa. Nós temos visto isso acontecer em muitos lugares. As pessoas entram e saem de culto, entram e saem verdadeiramente de igrejas, mas não apresentam a Deus verdadeiramente o seu culto agradável, o seu culto racional. Não apresentam uma oferta verdadeiramente de dentro para fora, algo como gratidão, algo como reconhecimento de tão grande é o Senhor. Então Abel, nós podemos considerar ele como um adorador por excelência. A fé que Abel tinha o fazia, proporcionava a ele executar com confiança e adoração a oferta ao Senhor. Abel ele era um homem justo, tá? Caim não era justo. Deus vai dizer, a primeira epístola de João, João ele vai dizer sobre isso, que o coração de Caim ele era mau. Caim ele era mau, né? Ele não era justo, porque Deus não aceitou a oferta, né, de Caim. Não era porque a oferta dele era diferenciada da oferta de Abel, não. Deus ele não aceitou porque o coração de Caim era mau. Caim ele não tinha no seu coração a vontade de adorar ao Senhor, né? Então Deus ele rejeitou a adoração de Caim porque o seu coração não era justo, ele era mau, né? Deus ele antes de ele aceitar a oferta, ele vai olhar o coração, ele vai olhar para dentro do ofertante. Então não importa se o valor que você está ofertando ele é alto, ele é pequeno,
porque a palavra de Deus vai dizer que a viúva, ela deu daquilo que ela tinha de melhor, porém era aquilo que aos nossos olhos era o menor, né, em valor, em quantidade. Porém, Deus ele está analisando verdadeiramente o seu coração, o seu íntimo, como você está chegando a ofertar a Deus, né? Por isso que a oferta de Caim, ela não é aceita. Abel, por outro lado, demonstra uma íntima relação entre a retidão e a fé. Sua adoração agradou a Deus, porque vivia e agia pela fé como um homem justo, né? E nós possamos viver pela fé, nós possamos confiar e acreditar em Deus e ofertar a Ele tudo que há de melhor, tá? Nessa tarde nós possamos analisar isso. Abel, mesmo depois de morto, é uma testemunha constante. Testemunhado até mesmo por Cristo. Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 35, ele diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Ou seja, o próprio Jesus, ele enfatiza e coloca em condição de justo o Abel, né? Então, Abel morreu como o primeiro mártir profético da história, se nós podemos dizer, como está escrito em Lucas capítulo 11, versículos 50 e 51. Diz assim: para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Então, né, o seu testemunho duradouro, o testemunho de Abel, ele passou por sucessivas gerações e continua a falar da vida de fé que agrada a Deus, né? Um homem que tem a sua vida que agrada a Deus, como um homem fiel que adora a Deus de todo o seu coração. Sendo que, por mais que o sangue de Abel, ele seja, por mais que a forma que Abel ele viveu seja de grande valia, Hebreus capítulo 12, 24, nós devemos entender que, por mais que Abel seja um homem grandioso na presença de Deus, o sangue, em tudo, Jesus Cristo ele é superior a Abel. Olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 12, no verso 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, né? O sangue de Abel, ele profetizava, ele falava, ele nos mostrava algo, porém, o sangue de Cristo é aquele que nos dá a salvação e a libertação de todas as mazelas que esse mundo possa nos causar. É esse sangue que nos permite ser uma nova criatura e ter o nosso nome verdadeiramente numa nova aliança. Que a graça do Senhor esteja convosco, irmão. Fique com essa palavra e que você possa continuamente estar estudando e aplicando a palavra de Deus em sua vida, no nome de Jesus. Amém.